Preste atenção, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Assim disse Jesus. Aí eu te pergunto, se o próprio Jesus, né, que tem o poder de curar, de libertar, de fazer grandes milagres, ele obedecia ao Pai, imagina nós. E por que você quer fazer do teu jeito, sem pedir logo autorização ao papai? Ou é melhor tu obedecer a teu pai? É melhor tu fazer a vontade do papai. Se o próprio Jesus nos ensina a fazer a vontade do pai, que ele mesmo fazia a vontade do pai, que ele não fazia tudo da forma que ele queria, não. Seria curar, seria libertar, ele fazia por permissão do pai. Não simplesmente, eu vou curar aquele ali. Não, o Senhor que o falava, o Senhor mandava, cure, liberte. Deu para entender? Assim somos nós. Nós devemos sempre obedecer e fazer a vontade do Pai. E se embora tomar uma xícara de café com a dose de fé, nosso café com fé em nome de Jesus. Mas antes eu entregar esse momento ao nosso papai. Senhor Deus, Pai amado querido, muito obrigada por mais um dia em tua presença, Senhor. Graças te damos, Senhor Deus, por tudo que tu tens feito e irás fazer. Ó Senhor, Pai amado, nós estamos aprendendo contigo, Jesus. O Senhor nos ensina, Senhor Deus, a sermos sempre obedientes ao nosso Pai, a sempre fazer a vontade do nosso Pai, Senhor Deus. Nos ensina cada dia, Senhor Deus, nos negar a si mesmo, dizer não para nós mesmos e sim para a vontade do Pai. Mesmo que aquela vontade do Pai não seja nossa, mesmo que o desejo do Pai não seja o nosso, mas nós possamos sempre obedecer à voz do Pai. Que vidas possam ser tocadas, alcançadas através da tua palavra, que eu diminua, que o Senhor cresça para a glória do teu nome. Amém e amém. Mesmo que a sua vontade, que o seu desejo não coincida com o do Senhor, não bata com o do Senhor, sempre opte em fazer a vontade do Pai. Sempre obedeça a fazer a vontade do Pai. Mas para que não fique nas minhas palavras, vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 6. Vamos ler do versículo 38 ao 40. Vamos ver o que Jesus nos ensina? Abra aí João 6, versículos do 38. Nós vamos ler até o 40. Já abriu a tua Bíblia para acompanhar juntinho aqui? Que diz bem assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Deu para entender? A partir do momento que você começa a fazer a vontade do Pai, né? É quando você vê o Filho nele, você vê o Filho e crê nele, né? Quando nós chegamos a Jesus, nós estamos chegando ao nosso Pai lá celestial. Para você chegar ao Pai celestial, primeiro tem que passar por Jesus. Primeiro tem que ter encontro com Jesus. E Jesus que vai levar cada um de nós até o Pai. Deu para entender? E aí todo aquele que chegar a Jesus, Deus não quer que perca nenhum, não. Ele quer que todos cheguem até Ele. Mas para isso você tem que fazer a vontade, o querer do Pai, do Filho, Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito. Deu para entender? Então assim, nós temos que fazer não só a vontade de Jesus, mas a vontade do Pai. Jesus veio a esta terra para fazer a vontade do Senhor, não foi a vontade dele mesmo, não. Você acha mesmo que Jesus, né, sabendo tudo que ele ia sofrer, né, se fosse vontade assim, dele mesmo, você acha que ele ia querer passar por tudo que passou? É tão provável que quando chegar ali, a hora antes dele ser entregue, né, ali no Getsemane, Jesus, ele se entristeceu de uma maneira, se amargurou, chorou, seu suor, né, transpiraram gotas de sangue. E ele, Senhor,
Se for possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia o que ele ia passar, o tormento, a tortura que ele ia sofrer. Mas só que depois ele vai dizer assim: seja feita a tua vontade. Porque não era a vontade dele, era a vontade do Pai. Ele estava ali obedecendo ao seu Pai. E nós temos que aprender a obedecer ao nosso Pai também. E não querer fazer as coisas do nosso jeito, da forma que a gente achar que é melhor. Deus é o único que sabe o que é melhor para mim e para você. Ele vai sempre te conduzir, ele sempre vai te falar, ele vai mostrar através de sonhos, através de palavras, através de uma pessoa, através de situações, o que ele quer para você. Não adianta você querer tapar seus olhos, seus ouvidos, né? Abra os seus ouvidos, abra os seus olhos e enxergue o que o Pai quer para você. E se você fazer a vontade do Pai, pode ter certeza, todos que fizer a vontade do Pai terá a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Continua fazendo a vontade do Pai, continua caminhando com Jesus e você vai chegar até o nosso Pai Celestial. Um dia o veremos face a face, mas para isso você não pode jamais soltar a mão de Jesus. Porque para chegar lá no Santo dos Santos, junto com o Pai Celestial, naquele grandioso dia, você tem que estar ali, de mãos dadas com o Senhor. Se você não tiver de mãos dadas com o Senhor, a vontade do Pai que Ele não quer que não se perca nenhum de nós. Mas muitas vezes ao longo do nosso percurso de caminhada, né, nós estamos ali e aparecem situações, problemas, nós solta a mão de Jesus Cristo. E ao soltar a mão de Jesus, você está perdendo a oportunidade de chegar até o Pai. Então não solta a mão de Jesus. Continua caminhando, segurando na mão dele. Independente do que aparecer, independente do que vier, independente das guerras, lutas, você sabe que você está com Jesus. E quando nós estamos com Jesus, não teremos medo. Por que temer? Jesus é nosso general de guerra. Ele vai adiante de nós, nos protegendo, nos defendendo. Ele segura na nossa mão e não quer, por ele jamais vai soltar. Agora depende de nós, né? Soltar ou não a mão de Jesus. Então continue firme segurando a mão de Jesus, porque Ele quer nos levar até ao Pai Celestial. Faça a vontade do Senhor, que cada dia você se permite cumprir-se o que Deus planejou para a tua vida. Em nome de Jesus, faça a vontade do Pai, porque enquanto você fizer a vontade do Pai, você está no caminho certo, você está indo no caminho rumo ao encontro a nosso Pai Celestial. Então não solte a mão de Jesus. Deixe Jesus carregar você. Deixe Jesus te conduzir. Abra os teus ouvidos, abra os teus olhos. Verdadeiramente faça a vontade dele, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que vive e reina em nossas vidas, em nome de Jesus. E esse é o nosso Café com Fé de hoje, aquele cheio do coração do Espírito Santo. Se faça presente no teu lar, no teu trabalho, na tua família, por onde você passar. O Senhor teu Deus é contigo em nome de Jesus. E não esqueça, você é especial e Deus te ama. Não solte a mão de Jesus. Faça a vontade do Pai e você receberá a coroa, a vida eterna, em nome de Jesus. Curte, compartilhe, vamos espalhar a palavra do Senhor em nome de Jesus.